falar de ansiedade e vejo que estão todos ansiosos de sentar-se. Então podem sentar. Muito bem. Várias coisas estão a acontecer neste momento que ajudam na pregação desta manhã. O nosso irmão Pedro está ansioso por causa do som, assim. Vocês ficaram ansiosos por sentar, assim. E eu estou ansioso pela pregação da palavra de Deus. Então o tema nesta manhã, voltando 3 semanas depois, é a ansiedade. O título que nós demos, Ansiosos por Nada. Aliás, fez-me lembrar um evento com o nosso irmão Henrique há alguns anos atrás, que nós estávamos a jogar futebol, ele magoou-se, sentou-se, viu o seu pé magoado e ele desmaiou. Teve uma ansiedade pelo seu pé. Há alguns anos atrás, agora esta é uma ilustração verdadeira, está bem? Esta é para a pregação. Há alguns anos atrás, nós, pastores aqui da região, recebemos um e-mail de um pastor estrangeiro. Ele vinha para pastorear uma igreja aqui na Margem Sul. E ele chegou e deu-se conta de uma situação na igreja. E precisava de ajuda da nossa parte para fazer algo em relação a essa situação. Bem, a situação era a seguinte, isto foi exatamente o que ele escreveu no e-mail. Uma irmã da igreja é viúva e conheceu recentemente outro viúvo da nossa igreja e ambos desejam casar-se. Mas ambos, e este era o problema, recebem uma pensão de viuvez que os ajuda muito nas suas despesas. Se casarem pelo civil, ambos vão perder as pensões. Então os dois pediram para fazer o casamento deles só pela igreja, sem necessidade de fazer o civil, para que assim, diante do Estado, os dois ainda são viúvos. Então a pergunta do pastor era: o que é que eu faço nesta questão? Talvez na mente dele isto fosse um problema cultural e não um problema bíblico. Bem, a situação destes irmãos desta igreja, ela é muitas vezes frequente entre a igreja dos senhores. Há alguns anos também conheci um caso de alguém que estava numa situação de invalidez, era considerado inválido pelo Estado para trabalhar e recebia um subsídio de invalidez por causa disso. Mas sem o Estado saber, esta pessoa trabalhava de forma clandestina. Assim recebia o subsídio e recebia um salário sem descontar. Todos nós certamente já ouvimos de pessoas que estão no fundo de desemprego durante um bom tempo, mas enquanto estão no fundo de desemprego arranjam um trabalho e recebem 2 salários. E isto é uma prática muito comum entre o nosso mundo lá fora. Diz? Não? Isto é uma prática muito comum lá fora, entre as pessoas que estão aí. Mas, infelizmente, também tem sido prática comum entre a igreja. Nós entendemos que esta prática, ela é em si uma falta de integridade. Notem o que o salmista disse no Salmo 26, versículo 1. Faz-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade. E notem esta última parte do Salmo. E confio no Senhor, sem vacilar. Esta mesma ideia não só transmite falta de integridade, mas notem também o que diz o sábio em Provérbios 16, versículo 8. Melhor é o pouco havendo o quê? Justiça, do que grandes rendimentos com injustiça. Agora, isto não é somente um problema de falta de integridade. É também, segundo o mesmo salmista, um problema de falta de confiança no Senhor. E segundo aquilo que nós temos vindo a estudar em Mateus capítulo 6, no Sermão do Monte, a partir do versículo 25 até o 34, o Senhor Jesus define isto como ansiedade. Ansiedade. No fundo, estas pessoas faziam estas coisas
porque elas estavam ansiosas sobre como iriam viver, como iriam sobreviver, como é que iriam para a frente. E este é um problema espiritual. Aliás, a ansiedade é provavelmente um problema muito negligenciado ou até muitas vezes desvalorizado entre a Igreja do Senhor. Mas para o Senhor Jesus Cristo é um problema grave. Segundo o Senhor, é andar inquieto, com uma aflição, é ocupar-se antecipadamente de resolver um suposto problema. É alguém que anda com medo. É alguém que chega a ter ataques de pânico, insónias, até mesmo uma velhice precoce. Tudo isto são definições da ansiedade segundo as Escrituras. Tudo porque esta pessoa crê que ela precisa de fazer algo por si mesma para resolver o seu mal. Bem, foi este tipo de problema, a ansiedade, que o Senhor então disse o seguinte, e vamos ler juntos Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25 até ao 34. Mateus 6, 25 até ao 34, e passo então a ler. Diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia da manhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Tem aqui a leitura da palavra de Deus. Esta foi a nossa proposta. 3 problemas. 3 problemas do crente ansioso e a sua solução. 3 problemas do crente ansioso e a sua solução. Nós vimos os primeiros 2 problemas e eu passo a repetir 3 semanas depois da nossa pregação. O primeiro problema: o crente ansioso demonstra pouca piedade. O crente ansioso demonstra pouca piedade. O versículo 25, o início do versículo 25 diz o seguinte: Por isso vos digo, não andeis ansiosos. Notem como o Senhor começa esta secção, ele diz por isso. Ou seja, ele obriga-nos a ir para trás, a olhar para aquilo que ele já disse antes, para entender porque é que ele está a dar esta conclusão. E a razão pela qual ele está a dar esta conclusão é simples. O Senhor já disse que o cristão, que aquele que agora pertence à nova aliança, é uma pessoa generosa, é uma pessoa que ora, é uma pessoa que jejua, é uma pessoa que tenta acumular tesouros no céu, é uma pessoa que tem os seus olhos bons e é uma pessoa que serve somente o Senhor. Então, por isso, por causa de todas estas coisas, o crente não anda ansioso por esta vida. Esta é a sua conclusão. Logo, o contrário diz-nos exatamente o problema. O crente que anda ansioso é um crente pouco generoso. É um crente que ora pouco. É um crente de pouca piedade.
É um crente que está preocupado em acumular tesouros nesta terra. É um crente que tem olhos maus. E é um crente que tem um problema grave. Está a servir as riquezas e não ao Deus das Escrituras. Alguém disse: a ansiedade é um dos tristes sintomas da falta de piedade e escravidão a Mamon. A falta de piedade, segundo Deus, ou segundo o Senhor Jesus Cristo, resulta em voltar-se para as coisas terrenas e mundanas, viver ansioso, estressado, irritado, sem dormir, sem descanso e até em alguns casos estar em situações de depressão e até de loucura. No caso daqueles irmãos viúvos e dos demais, foi andar em falta de integridade. Foi notória a falta de piedade deles. Estavam dispostos a viver o resto dos dias deles em pecado, de não esperarem a provisão de Deus e ao mesmo tempo pensarem que tudo estaria bem diante de Deus e dos homens. Notem como o salmista no Salmo 26 continua a discursar sobre a sua integridade. Diz assim o versículo 2 até o 8, podem observar na tela. Examina-me, Senhor, e prova-me. Sonda-me o coração e os pensamentos, pois a tua benignidade, literalmente, alguma tradução podia ser misericórdia, mas é literalmente amor leal, aquilo que Deus comprometeu-se a fazer com o seu povo. Tenho-a perante os olhos e tenho andado na tua verdade, em outras palavras, na tua lei, na tua palavra. Não me tenho assentado com homens falsos e com dissimuladores não me associo. Aborreço a súcia de malfeitores e com os ímpios não me assento. Lavo as mãos na inocência e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para entoar com voz alta os louvores e proclamar as tuas maravilhas todas. Em outras palavras, sempre há um casamento entre a integridade e o serviço a Deus. Se não há integridade, não podemos servir a Deus. Não agrada a Deus. Eu amo, ele termina por dizer: eu amo, Senhor, a habitação de tua casa e o lugar onde a tua glória assiste. Logo, é muito importante entender que este problema de ansiedade gera muitos outros problemas. Esta semana estava a ler outra vez o livro de Ruth, de como a família de Elimelec e Noemi, numa época bem difícil, a época dos juízes, eles decidiram sair da terra prometida, a terra que mana leite e mel. E decidiram sair de Belém, literalmente da casa de pão, para irem viver para Moab, terra dos pagãos, terra da idolatria, para fugirem da fome, da circunstância naquela terra. Então, no meio da aflição, em vez de buscarem a Deus, em vez de serem piedosos, buscaram uma solução pecaminosa. E nós sabemos, atrás do sonho moabita, sonho americano nos nossos dias, Elimelec morreu, os seus 2 filhos morreram e ela voltou para Belém, somente com uma nora estrangeira. Então, o primeiro problema: o crente ansioso demonstra pouca piedade. O segundo problema: o crente ansioso demonstra pouca fé. Pouca fé. Desde os versículos 25 até o 30, pelo nosso tempo não vamos ler todo o texto, mas em resumo, aquilo que o Senhor Jesus está a dizer é que uma pessoa que sempre procura acumular tesouros na terra e cujo Senhor é Mamon ou as riquezas, naturalmente é uma pessoa ansiosa com a sua vida. E de uma forma muito particular, com a sua própria sobrevivência. Então, de igual forma, quando um crente procura viver dessa forma, ele é pouco piedoso e também demonstra a sua pouca fé. A sua preocupação serão as coisas materiais e a sua vida física. Jesus afirma que não há nada na vida do crente, volto a repetir, que não há nada na vida do crente pelo qual ele deve andar ansioso.
Segundo o Senhor Jesus, Deus que deu a vida ao homem promete sustentar o homem. Deus que criou o corpo do homem promete vestir o homem. E o Senhor Jesus usa ilustrações, como por exemplo, ele convida a sua audiência a ver, a olhar para a natureza, para que eles vejam na natureza o cuidado de Deus sobre a mesma e vejam aí como Deus também irá cuidar deles, porque eles valem muito mais do que a outra criação. Mas o crente que vive ansioso, em vez de confessar que Deus é criador e provedor, ele diz: Deus criou, mas abandonou-me. Deus teve o poder para criar, mas não tem poder para sustentar-me. É isto que ele está a dizer, com a sua ansiedade. Isto é um problema que demonstra falta de fé. O crente ansioso afirma que Deus não consegue prover, não consegue proteger e nem pode guardar a sua vida. Que na verdade é a própria pessoa que deve fazer isso, porque Deus tem falta de poder, de controlo, de provisão. E se formos mais a fundo, esta pessoa está a dizer que Deus tem falta de amor, tem falta de bondade, porque cuida dos animais, mas não cuida de nós. São homens de pequena fé. Nós vimos isto, e volto a repetir. A ansiedade sugere que o nosso Pai Celestial não é digno de confiança. Que a sua palavra não é digna de confiança. E que as suas promessas não se cumprem. A ansiedade, na verdade, revela que eu e tu somos controlados pelas circunstâncias, pelas nossas perspectivas e pelo nosso entendimento limitado, em vez da palavra de Deus. 3 problemas do crente ansioso. O problema da pouca piedade e o problema da pouca fé. Terceiro problema, nesta manhã. O crente ansioso demonstra pouca cristandade. O crente ansioso demonstra pouca cristandade. Notem comigo os versículos 31, 32 e 34. Diz assim o texto: portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Portanto, versículo 34, não vos inquieteis com o dia da manhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então notem outra vez o ênfase do Senhor. Ele começa o texto por dizer por isso, e ele conclui o texto dizendo, portanto, por 2 vezes, versículo 31 e 34. Isto é um ênfase, ele está a ser enfático, várias vezes a repetir a sua mesma conclusão. Tudo para dizer que não deve haver lugar na vida do crente para a ansiedade. Mas agora aqui há uma troca de termos nas nossas traduções. Ele usa este imperativo: não vos inquieteis. E é interessante porque a forma como ele usa é uma expressão no grego que é bem abrangente. Não é específica ou particular para algo na nossa vida, mas é abrangente para falar de toda a nossa vida. Ou seja, que não deve haver inquietação, não deve haver preocupação, não deve haver ansiedade na vida do crente em qualquer área da sua vida. Isto significa, por ser uma proibição generalizada, de que a ansiedade nunca é justificada e a ansiedade nunca é desculpável. Mas o Senhor acrescenta uma razão. Ele diz no versículo 32, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Ou seja, a ansiedade é uma característica de quem? Dos descrentes. Daqueles que não têm esperança. Daqueles que não confiam em Deus. Daqueles que vivem ou acham que a vida é sorte. Nesta época em que o Senhor diz isto, um gentio, um pagão, um descrente,
era inquieto devido às suas ideias pagãs de divindade. Pelo menos duas ideias em particular. Na sua época, as pessoas diziam ou faziam práticas perversas para agradar os seus deuses. E terminavam muitas vezes sem respostas quanto à comida, à bebida e à roupa. Então, quando estas coisas faltavam na vida dos gentios, dos pagãos, e uma vez que os seus deuses, os ídolos, e nós sabemos, eram surdos, mudos, cegos, impotentes, simplesmente porque não existiam, a maioria sentia que precisava de confiar inteiramente em si mesma, em satisfazer as suas necessidades. Então Jesus observa isto e fala aos israelitas e aos seus discípulos de uma forma muito particular. Vejam como os descrentes vivem, por causa do que creem sobre os seus deuses. Mas agora, ao dizer isto aos seus discípulos, ele avisa que tal comportamento dos israelitas, dos seus discípulos, demonstra falta de confiança no Deus de Israel. Demonstra que eles não conhecem o Deus de Israel. Isto é algo que eu creio que podemos hoje observar ainda na Igreja de Cristo. Há muitas vezes dentro da igreja impaciência no meio das circunstâncias. Há frustração e há decisões que são tomadas sem que Deus tenha respondido às orações ou sem que se tenha orado por isso, sem uma direção bíblica e sem conselho espiritual. Mas também há entre os gentios aqueles que realmente acreditavam nos seus deuses. Aqueles que diziam, não, o meu Deus vai prover tudo aquilo que eu preciso. E o que eles faziam muitas vezes era manipular, apaziguar ou até mesmo subornar o seu Deus para que ele agisse. Agora, estas práticas, elas existem hoje em muitas igrejas, onde pseudo-pastores, com os seus clientes de domingo, lhes dizem para eles fazerem isto ou aquilo, que se eles fizerem isto para Deus, Deus vai abençoá-los desta forma. Fazem a mesma coisa. Querem manipular a Deus, querem fazer uma barganha com Deus, como se ele fosse um ídolo. Isto foi exatamente o que fez Jacó. Lembram-se de Jacó quando ele fugiu da sua casa porque o seu irmão o queria matar? E no caminho ele adormece e tem esta visão de uma escada que desce dos céus e anjos subiam e desciam por ela. E de repente Deus falou com ele e Deus deu-lhe a mesma aliança, as mesmas promessas que tinha feito ao seu pai Isaac e ao seu avô Abraão. E Deus disse, eu vou ser contigo. E em vez de responder piedosamente a esta aliança e estas promessas de Deus, notem como é que Jacó respondeu. Gênesis capítulo 32, versículo 18 até ao 22. Está na tela, diz assim, tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, e notem o voto, notem as palavras. Dizendo, se Deus for comigo, e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volto em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei, dize-me. Em outras palavras, Senhor, se tu fizeres isto, eu também te farei isto. Uma barganha com Deus. E notem os ênfases de Jacó. Tudo foi na matéria, no material, o corpo dele, comida, a vestimenta. Se me der pão para comer, roupa que me vista, se me proteger, me guardar nesta jornada. Como afirma Brunner, este era o problema de Jacó. É característico do mundo secular estar obcecado com questões económicas.
estar quase inteiramente absorvido por preocupações de consumo, estar preocupado em encontrar e obter coisas cada vez melhores. Então os gentios têm esta obsessão. Sempre se preocupam com o seu corpo, têm uma obsessão por isso, com o que é material, preocupam-se com a sua aparência, com o que os outros vão dizer, com o que os outros vão pensar. E quando agimos como gentios, focados somente nas coisas materiais, e toda a nossa religião se foca em receber estas coisas materiais, então mostramos uma cristandade não muito diferente das religiões do mundo. Os crentes sempre foram conhecidos, isto se observas ao ler as Escrituras, principalmente se lês o livro de Atos, o que acontece com os cristãos quando eles se convertem, quando eles começam a seguir o Senhor Jesus, eles sempre foram conhecidos por serem desligados das coisas materiais, de as cederem aos demais e de as usarem para a obra de Deus. Os crentes devem ser conhecidos de que quando há necessidade, eles buscam o Pai em oração e descansam na sua futura provisão. Os crentes são conhecidos por saberem que Deus irá usar a sua igreja e que Deus até é poderoso para usar Círios para prover para a sua igreja, para os seus. Notem como o Senhor Jesus destacou isto. No versículo ainda 32. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. O Senhor conhece as nossas necessidades. Ele não é como os deuses das religiões, que nada sabem, não existem. Ele existe. E segundo as Escrituras, Ele mora em nós. Está ao nosso lado. Está à nossa frente. Como diziam alguns irmãos, está à nossa atrás. O Senhor está a rodear-nos o tempo inteiro. Ele conhece tudo o que acontece na nossa vida. Mas o Senhor Jesus, e neste caso a divindade, não conhece a nossa situação simplesmente agora. Conhece-a desde a eternidade passada. E por causa disso, Ele pode fazer este tipo de promessas. Notem. Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6. Seja a vossa vida sem avareza, sem amor ao dinheiro, sem apego às coisas materiais. Contentai-vos com as coisas que tendes. Porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei. Nunca jamais te abandonarei. E assim afirmemos confiantemente, o Senhor é meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Ellen Roseveare é uma das minhas missionárias favoritas. Ela foi missionária no Congo por mais de 20 anos, trabalhou num hospital como enfermeira e trabalhava junto às crianças. É uma história que seria muito interessante que procurassem conhecer, de como ela sofreu grande perseguição e até mesmo foi violada por soldados de milícias. E de como ela confiou no Senhor no meio de toda essa situação. Ela apareceu numa entrevista e ela contou uma situação estando no Congo e de como Deus proveu para ela e para a situação que estavam a viver naquele momento. Ela conta o seguinte: fui orar com as crianças do nosso orfanato, como fazia todos os dias. E todas as crianças que queriam juntar-se à minha volta para um momento de oração, eu dava-lhe diferentes motivos para orarem. E nesse dia em particular, eu contei às crianças sobre um bebê minúsculo, um recém-nascido, e pedi-lhes que orassem pelas enfermeiras para que elas ficassem acordadas a noite toda para manter aquele bebê aquecido. Se o bebê ficasse com frio, morreria. Mencionei que a bolsa de água quente havia arrebentado. Então, durante o momento de oração, várias crianças oraram por coisas diferentes. E então uma menina de 10 anos, chamada Ruth, orou de maneira direta
e franca. E como ela diz, típica das crianças de África. Por favor, Deus, manda-nos uma bolsa de água quente. Agora, Deus, amanhã já não vai servir. Manda esta tarde. Se chegar amanhã, o bebê vai estar morto. Agora, durante esta oração, ou antes desta oração, ela havia referido que este bebê tinha uma irmã de 2 anos e que a mãe havia falecido. Então eram órfãos. E que esta menina de 2 anos chorava sem parar. Então esta criança orou. Já que estás nisso, Deus, podes enviar uma boneca para a irmãzinha de 2 anos para que ela saiba que Jesus a ama mesmo? Esta é uma oração difícil. Bem, nessa tarde, o pacote chegou. Foi o primeiro pacote que alguma vez recebi. Estou lá há 4 anos e nunca tinha recebido um pacote de casa. E apesar de eu viver numa área bem quente, alguém que preparou aquele pacote foi inspirado por Deus a colocar uma bolsa de água quente. E uma criança da minha aula de Bíblia em casa, em Inglaterra, tinha colocado uma boneca para uma menina. E chegou naquela tarde em resposta à oração de uma criança de 10 anos. E o mais incrível foi que aquele pacote esteve 5 meses a caminho até chegar a nós. Tinha saído de Inglaterra em julho e chegou naquela tarde porque uma criança orou. O Pai sabe do que precisamos. Tudo o que necessitamos. Agora, Jesus coloca ainda mais um elemento em que os crentes podem agir como os descrentes, que é a inquietação, a ansiedade sobre o dia da manhã, sobre o futuro. Notem o versículo 34, portanto, não vos inquieteis com o dia da manhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao seu próprio dia, ou dia, o seu próprio mal. Esta expressão genérica, o dia da manhã, mostra que tanto a comida, como a bebida, como a vestimenta, representam muitas outras preocupações que normalmente as pessoas têm e que se relacionam com o futuro e que despertam ansiedade no coração e também no coração dos discípulos de Jesus. O mundo, nós sabemos, sempre se sente inseguro sobre o amanhã. As pessoas ouvem as notícias sobre a guerra, não sei se vocês repararam nisso, quando descobriram que um míssil do Irão podia chegar até Inglaterra, partes de Espanha, houve uma procura na internet por casas em Portugal. E como se as casas em Portugal já não fossem caras, dispararam ainda mais. Notem, foi uma notícia de horas e a ansiedade cresceu nas pessoas e elas procuraram como é que nós podemos fugir dos mísseis iranianos. Ouvem notícias sobre uma possível crise financeira e é possível que ela venha. As pessoas ouvem das crises políticas, das violências na rua. Até nesta semana ouvimos que a nossa geração não vai ter reforma. Não vai chegar sequer aos 50%. Estás ansioso? Bem, isto deixa o mundo ansioso, inquieto, desesperado. Mas nós entendemos que o mundo faça isso, porque o mundo é tudo o que eles têm. Os crentes, nós sabemos isto, têm um futuro assegurado. Os crentes focam-se no dia de hoje, no presente. Concentrar-se no presente, segundo o Senhor Jesus, alivia-nos das preocupações de amanhã. Uma vez que já entendemos que Deus demonstrou a sua fidelidade hoje. Tomamos um pequeno almoço? Amém? Se não, há aqui fora também. E certamente vamos para casa e todos nós vamos
almoçar, eu vejo todos vestidos. Deus proveu hoje. Deus foi fiel hoje. E isto assegura para os crentes que amanhã Deus continuará a ser fiel para as necessidades de cada um de nós. Agora, isto não nega que os crentes devem ser sábios, não nega que os crentes não devem pensar sobre a sua velhice ou o futuro dos seus filhos. Certamente a Bíblia tem muitos versículos que nos ensinam de como devemos conduzir-nos de forma sábia. Notem Provérbios capítulo 16, versículo 1 e 3, de como o salmista mostra o casamento entre estas duas verdades. Versículo 1 até o 3, o coração do homem pode fazer o quê? Planos. Não condena os planos, podemos fazer os planos. Mas notem como o crente pensa sobre os seus próprios planos. Mas a resposta certa dos lábios vem de quem? Do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia no Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Entrega ao Senhor. No versículo 9 deste mesmo capítulo, capítulo 16, muito importante sobre a soberania de Deus e a nossa responsabilidade. Versículo 9 diz, o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige o quê? Os passos. Então notem, o crente, por causa de todas estas verdades, não tem razões para andar ansioso, porque pode fazer planos com a confiança de que Deus vai dirigir-nos, vai guardar-nos, vai proteger-nos e suprir todas as nossas necessidades. Jesus advertiu que basta preocupar-se com o nosso próprio dia, com o presente. Basta ao dia o seu próprio mal, diz o Senhor. E esta é uma lembrança sincera do Senhor Jesus de que os crentes vão ter problemas no presente. De que por sermos do Senhor não nos isenta de uma vida de desafios, de problemas, de aflições. No entanto, tentar adivinhar quais vão ser os problemas que se poderão encontrar no futuro raramente é um exercício útil. Esta semana, num aconselhamento com um casal, isto acontece muitas vezes onde o homem parece um pouco mais confiante, mais tranquilo, e a esposa um pouco mais intranquila. E muito da sua intranquilidade era e se? E chegámos a um ponto em que e se eu morrer? Temos estas inquietações. Mas nós não podemos, não é um exercício útil. O futuro está nas mãos do Senhor. Devemos concentrar-nos nas dificuldades presentes, não naquelas que são potenciais, ou se vêm ou não. Então uma pessoa tem de superar hoje para poder viver o amanhã. Isto pode ser ilustrado desta forma. Imagina um grande cruzeiro cheio de passageiros num alto mar e uma grande tempestade. E o cruzeiro a ser levado pelas ondas. E um dos passageiros, a ver a aflição dos demais, ele decide ir ver como é que está a situação, como é que é realmente a situação deles. Então vai até ao convés, onde está o piloto, e encontra o piloto deste grande cruzeiro no leme, confiante. E quando vê o rosto deste homem, este homem olha para ele a sorrir. E o sorriso transmite esta confiança. Então ele volta para o pé das pessoas e as pessoas perguntam, então, como é que estamos? Ele diz, o piloto sorriu para mim. Então parece que tudo está a correr bem. Tudo está no controle. Bem, Deus é o piloto, certamente, da minha vida e da tua vida. E Deus sempre está a sorrir para nós. Ao contrário dos descrentes, o crente vive tranquilo, descansado, em paz, mesmo com todos os problemas do presente. Mas por alguma razão, o Senhor deu esta ordem. É porque muitas vezes, na Igreja de Cristo, há ansiedade. Notem o que o apóstolo Paulo disse à Igreja dos Filipos.
ou dos Filipenses. Capítulo 4, versículo 4 até o 7. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Esta expressão moderação é interessante, porque ela podia ser traduzida literalmente piedade. Seja a vossa piedade conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Notem os elementos que Paulo menciona aqui, o coração e normalmente a origem da nossa ansiedade, da nossa intranquilidade. Tudo isso será guardado em Cristo Jesus. Agora, há uma solução no texto. Só falamos de problemas. Falta de piedade, falta de confiança em Deus, falta de cristandade. Mas notem, o Senhor dá uma solução. Versículo 33. Esta é a solução para a ansiedade, de como resolver a minha preocupação. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O verbo buscai significa literalmente dedicar com esforço sério. Podia ser traduzido por lutar pelo reino em primeiro lugar, ou visar o reino, tentar obter até o reino, desejar, ansiar pelo reino. É interessante porque este verbo, de alguma forma, é muito parecido com o verbo procuram do versículo 32, quando o Senhor diz os gentios procuram todas estas coisas. Mas tem uma pequena diferença no original, de tal forma que parece que cria um contraste entre a procura idólatra dos gentios e a busca dos crentes pelo reino de Deus. E notem o advérbio primeiro. Intensifica o verbo, o mandamento. Isto significa primeiro no tempo, primeiro em prioridade, importância, posição. Assim, a ordem do Senhor Jesus podia ser resumida desta forma. Primeiro, dedica atenção às coisas ou às questões espirituais. Depois, ocupa-te das questões materiais. Ou busca o reino e a justiça acima de todas as coisas. Isto, na prática, é simples. O crente deve ser alguém que vive em primeiro lugar para as coisas de Deus. Isto deve ser evidente na nossa vida. O crente preocupa-se com a situação espiritual da sua família em primeiro lugar. Não com a material, com a espiritual. O crente preocupa-se em primeiro lugar em servir a sua igreja. O crente preocupa-se em primeiro lugar em evangelizar os demais. O crente preocupa-se em primeiro lugar com a sua própria saúde espiritual. E notem que este verbo buscar é interessante, porque está é um presente imperativo contínuo. Ou seja, é algo constante e contínuo. É algo que não deve parar. Então, quando nós ouvimos desculpas como bem, neste momento preciso de dar atenção a outras coisas. Ou eu preciso de meter a minha cabeça no meu trabalho. Ou eu preciso de pensar em mim agora. Não são desculpas diante da solução para a ansiedade. A busca pelo reino deve ser sempre algo constante e contínuo. E dentro do contexto deste sermão, buscar o reino em primeiro lugar é submeter-se ao seu domínio, ao seu senhorio, ao que ele demanda de nós. Em vez de submeter-se às riquezas e às fascinações deste mundo, buscar o seu reino é acumular tesouros no céu. É ser generoso.
Ser alguém que cresce na piedade, cresce na oração, no jejum, em todas as coisas piedosas que Deus demanda de nós. E buscar a sua justiça em primeiro lugar é obedecer à sua lei, a lei que ele revelou aqui no Sermão do Monte, a lei de Cristo, colocada no nosso coração. Perdoar e reconciliar-nos com irmãos. Fazer morrer a imoralidade no nosso coração. Ser íntegros, honestos, sinceros, amar os nossos inimigos e responder com o bem ao mal. O crente pode fazer todas estas coisas porque ele foi regenerado, ele foi transformado, ele tem Cristo, ele foi libertado das amarras do pecado, ele é livre para fazer a vontade de Deus. E ele pode fazer, cumprir a lei de Cristo. E notem a promessa. Quando ele se dedica ao reino, isto é como se o rei Davi estivesse aqui presente e ele voltasse a dizer na sua ditosa velhice, ele voltasse a dizer, fui novo e agora sou velho e jamais vi o justo mendigar o pão. É como se ele estivesse a dizer, todos aqueles que buscam o reino de Deus em primeiro lugar, Deus vai cumprir as suas promessas, Deus vai suprir todas as suas necessidades. Esta é a promessa. Todas estas coisas vos serão acrescentadas. E as coisas aqui no texto são a comida, a bebida, a vestimenta. No seu livro Ansiosos por Nada, o pastor John MacArthur usa esta interessante ilustração. O lendário detetive Sir Arthur Conan Doyle, que inventou este personagem muito conhecido, Sherlock Holmes, é uma das criações mais integrantes da ficção literária. Ele é muito simplesmente extraordinário. Se já viste os filmes do Sherlock Holmes, provavelmente lembras-te do personagem Holmes e do Watson. O famoso companheiro, o Dr. John Watson, é um homem comum. Watson é frequentemente retratado de forma até errada, como um tolo desastrado. Mas isso vai contra a intenção de Doyle de fazer com que o leitor inteligente comum se identifique com Watson. Então, numa célebre troca de palavras entre Holmes e Watson, vê qual das personagens te assemelhas. Holmes. O senhor vê, mas não observa. A distinção é clara. Por exemplo, o senhor já viu frequentemente os degraus que conduzem do hall a esta sala? Watson responde, frequentemente. Holmes, com que frequência? Watson, bem, algumas centenas de vezes. Então Holmes pergunta, quantos degraus existem? E Watson responde, quantos? Não sei. Então Holmes responde exatamente. Não observou. E, no entanto, viu. É precisamente isso que quer dizer. Ora, eu sei que são 17 degraus porque eu vi e observei. É interessante porque li esta história e lembrei-me, eu não sei quantos degraus tenho em casa. E assim somos. Nós vemos, mas não observamos. Nós somos como Watson. Subimos regularmente todos os dias, mas não contamos. Não observamos. Mas aqui Holmes está a fazer aquilo que Jesus faz em Mateus capítulo 6, versículo 25 a 34. Jesus aborda diretamente o tema da ansiedade, dizendo-nos que o que fazer a esse respeito e porquê. Tal como Holmes, precisamos de olhar bem à nossa volta e observar e refletir profundamente sobre o significado por detrás do que vemos. Deus criou-nos e promete cuidar de nós. Deus conhece as nossas necessidades e tem nas suas mãos o nosso futuro. Confia no Senhor e busca em primeiro o seu reino e a sua justiça. Vamos orar.
Senhor, nós te louvamos pela tua misericórdia. Te louvamos também, Senhor, pela tua graça, porque nós somos tantas vezes ansiosos, muitas vezes desesperamos diante de circunstâncias e muitas vezes tomamos decisões pecaminosas por causa das circunstâncias. Ajuda-nos a lembrar esta verdade. Ajuda-nos a lembrar que não devemos andar ansiosos por nada, porque tens cuidado por nós, porque vais suprir para as nossas necessidades. Tu, Senhor, tens a nossa vida nas tuas mãos. Tu conheces desde a eternidade o dia em que íamos nascer e tu conheces o nosso último dia nesta terra. Tu, Senhor, determinaste os nossos dias. Todos foram contados por ti, Senhor. E Deus, nós te louvamos porque nos dás a tua revelação para entender que podemos fazer algo para evitar estar ansiosos e preocupados e desfocados. Que é buscar o teu reino em primeiro lugar e a tua justiça. Eu te peço que este seja o desejo de todos os irmãos aqui presentes. Que todos busquem fazer aquilo que tu lhes pedes e que confiem que tu vais suprir para as necessidades de cada um. Oramos assim, no nome do Senhor Jesus. Amém.